2, 1. Salve, salve todo mundo, a quem está assistindo a gente, a quem não está assistindo também. Largue a novela das 8 e venha para cá. Você já sabe que o Comendador morre no final. Hoje não tem futebol na Globo. Hoje não tem nada que lhe interesse para assistir na televisão. Nossa, 8 já de primeira, assim. Que legal. Vamos bater pelo menos a Rede TV em audiência, né? Já que a Rede TV não tem lá tantos espectadores assim. Hoje a rodada é tripla e com 3 pessoas que eu conheci por um acaso. Olha, já ficou só 2 pessoas assistindo. As 6 que eu paguei para começarem já foram embora. Hoje são 3 meninas que eu conheci por um acaso, né? Por uma coincidência assim, daquelas que Deus te... Aliás, Deus não age por coincidências, mas aqueles presentes que Deus te dá sem razão e motivo humano. Sara, Isa e Ana Caroline. Sara é a que tem que tem mais bom gosto aqui, diga-se de passagem, né? As outras nem tanto, mas, enfim, isso a gente fala depois. Sejam bem-vindos e muito obrigado por toparem essa loucura. Obrigada a você. Muito obrigada a você. A gente vai no Jockey Pool, no 01, para ver quem começa, ou eu vou ter que escolher? Vamos lá. Carol não, Sara. Para facilitar. Sara, você é formada, está se formando em design. Sim, na graça de Deus. Tomara, se Deus quiser. O que te levou para o design, Sara? Porque tinha direito, engenharia, medicina. Certamente seu pai lhe falou, você vai ganhar dinheiro com isso? Então, na verdade, foi bem na sorte, porque eu desde pequena gosto muito do mundo das artes, né? Eu desenho, eu gosto muito de música, toco alguns instrumentos, então eu sempre soube que eu queria nessa área de arte, mas eu não sabia exatamente o quê. E aí acabou que, em uma visita na Veiga de Almeida, minha escola, eu sempre estudei em escola católica, e aí a minha escola sempre fazia visita no ensino médio, no 3º ano, para conhecer a Veiga de Almeida, que era parceria, né? E aí, nesse passeio, tinha a foto final, né, com a turma, que cada um levantava uma plaquinha, e eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, ninguém pegou a plaquinha de design. E aí, eu fiquei com a plaquinha de design. Eu falei, é isso que eu vou fazer. É o que sobrou, tá na caixa, né? Aí, eu tirei uma foto com a plaquinha, mas eu não sabia nem o que era design. Eu sabia porque era o que tinha sobrado para mim. E aí, a partir desse dia, eu fui pesquisar o que era design. E calhou de ser uma coisa que eu gostei. E eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí, a partir desse momento, eu comecei a estudar e foi isso. E quer dizer que você toca? Toco. Toca o quê? Toco piano, violão, guitarra, teclado, flauta. Tchau. É porque quando você aprende as notas de um instrumento, você acaba pegando também de outros, né? Então, acaba que o gosto musical aumenta. E aí, desde pequenininha também, família toca e canta, todo mundo quando junta. Meus pais cantavam na igreja, então é de família mesmo. Eu que quando a vi a primeira vez, achei, nossa, essa moça é tão séria, eu acho que ela não vai falar. Mas a gente vê que, enfim, é uma pessoa iluminada, né? E você tem um bom gosto também, eu vi para música e para certos outros tipos de coisa também, mas que as meninas, infelizmente, não têm. Não tem. Carol, infelizmente. Carol, conta pra gente um pouquinho. Você está aí já. Eu não lembro como é que se dividem isso. Sempre eu pergunto para alguém, porque quando eu fui para Cracóvia, o pessoal da Preciosa Vida estava com a gente. Aí, eu lembro que foi a irmã Rosa Mística que sentou para mim para explicar. E a Isa já me explicou também. Eu falei que parece militarismo, né? Você começa com... Opa, que travou aqui, travou. Abrir a porta do meu quarto, desligar o ar, porque aqui não é que nem... Aí não, a internet não funciona.
Carol, conta pra gente, como foi que você chegou aonde você está hoje? Você chegou a fazer faculdade ou decidiu, não, quero entregar minha vida a Deus? Vamos lá, então, que a história é longa. Olá, pessoal, me chamo Carol. Estou no segundo ano, indo para o terceiro, caminhando para o terceiro no convento. Estou na etapa do postulantado, mas vou explicar direitinho como é que funciona. A primeira etapa é o aspirantado. Eu fiz 2 anos de aspirantado e esse ano, dia 19 de março, eu ingressei no postulantado. E aí completarei esse ano de postulantado, se Deus quiser, ano que vem vou para o noviciado, que é uma etapa que dura 2 anos. 1 ano canônico e 1 ano pastoral. E aí depois... Deixa eu só te pedir, porque caiu aqui. Começa de novo, por favor. Desculpa. Começo. Então, pessoal, me chamo Carol. Estou na etapa do postulantado, caminhando para uma consagração religiosa, para ser freira, para aqueles que não sabem. Então, as nossas etapas se dividem da seguinte forma. Primeiro é o aspirantado. Eu fiz 2 anos de aspirantado. Esse ano, no dia 19 de março, eu ingressei no postulantado. Depois do postulantado, vem o noviciado, que é a minha etapa do próximo ano. Depois do noviciado, 2 anos, professamos votos e nos tornamos freira. E aí depois se renova esses votos durante, em média, 7 a 9 anos e se faz votos perpétuos, que é para a vida toda. Mas já é freira, quando se professa esses votos perpétuos. Eu faço faculdade de letras grego, na UF. E o que te levou a letras? Então, eu sempre gostei de ler, desde muito nova. Sempre gostei de livro, literatura, poesia. E aí, letras foi uma aventura. Sabe aquela coisa que você olha assim e fala, pode dar certo? E aí eu falei, pode dar certo, pode dar errado. Graças a Deus, acredito que esteja dando certo. Tem dias que eu acho que está dando errado. Mas na maioria das vezes, a gente confia que está dando certo. E aí foi isso, eu me arrisquei. Falei, eu acho que é um bom curso, porque levando em consideração que eu já gostava bastante de livros e as meninas, para quem não sabe, nós já moramos juntas. Como eu falei para vocês da minha etapa do aspirantado, nós fizemos essa etapa no convento juntas. E aí, se a gente tiver oportunidade mais para frente, a gente conta para vocês como é que foi essa outra aventura. E deixa eu te perguntar, quando você decidiu, então, que queria seguir essa vida, né? Não só a fazer letras, mas a vida consagrada, a vida religiosa, você teve que chegar para o papai, ou para a mamãe, ou para o responsável e dizer assim, tchau, estou indo embora. E qual foi a reação deles? Então, para quem não sabe, eu sou filha única. Então foi um susto e não foi. Porque como o meu sim a essa opção de vida não foi um sim repentino, foi uma construção. Eu já tinha vida paroquial muito ativa, já vivia no convento com as freiras, já tinha uma vida envolvida, assim, tudo inclinava a isso. Então, meus pais meio que já foram se preparando. Então, quando eu cheguei para contar assim, com os meus pais, eu lembro até hoje que a minha mãe falou assim, Carol, você não vai ser o que eu desejo, você vai ser o que Deus quiser que você seja, e não cabe a mim ficar te segurando, não cabe. As meninas conhecem meus pais, eles são super tranquilos com relação a isso. E assim, eles encararam bem tranquilamente. Esse ano eu vim morar em São Paulo, e da mesma forma, eles encararam isso, assim, sabe? Eles meio que entregaram para Deus realmente. Então, mas você trancou a faculdade? Não, minha faculdade está EAD, e aí eu continuo cursando. Entendi. Alguém perguntou aqui se é letras grego ou se ela ouviu errado. Sim, Acho que... Sim, grego? É letras grego, isso mesmo. Gente do céu, meu Deus. Agora a gente vai para ela que a gente está sorrindo. Ai, Jesus. Ô, Isa, conta pra gente, como foi o seu caminhar para chegar até a ordem, até os palutinos? Então, eu sou de paróquia palotina, como nós 3 somos.
então já conhecia o carisma e sempre gostei. Tenho a vida paroquial e bateu a vontade de conhecer. Então eu conversei com o padre aqui, tem um padre também que conhecia a irmã Ellen na época e me apresentou a ela. Aí a gente começou a conversar e comecei a fazer os encontros vocacionais. Eu só conhecia o ramo masculino. Depois, através da irmã, eu comecei a conhecer o ramo feminino. Uhum. E você agora está onde? Eu estou em casa, na casa dos meus pais. Você saiu... Sim. Você morou um ano. Você saiu, então, tipo assim, não é isso que você quer ou você está dando um tempo? É meio complicado, Carol. Assim, é um tempo. Não posso dizer que eu saí, mas assim, estou dando um tempo. Você me falou que a gente estava conversando acho que foi semana passada. Você me falou que tem um ramo mais ou menos que você pode não morar lá, né? Sim. Explica um pouquinho disso para a gente, por favor. Então, as meninas podem me ajudar, que eu não sei me explicar muito, que é a UAC, né, que é para leigos. Então, leigos moram com a família. Me conserta, menina, se eu estiver errado. Pode trabalhar, morar com a família e fazer parte da UAC. Aí as meninas me ajudam, que eu não sei ainda muito o que faz. A UAC é a União do Apostolado Católico. Todos nós fazemos parte, enquanto freira, enquanto padre, enquanto leigo. Todos nós fazemos um empenho na UAC. Uhum. Só que cada um na sua particularidade de vida. Uhum. A Sara, por exemplo, o que ela faz? Eu sou palotina. É isso. Eu não tenho empenho na UAC, também, por enquanto, não pretendo, né? Porque para você fazer um empenho, você realmente tem que se dedicar muito a isso, porque tem as reuniões, não é qualquer coisa, não é você simplesmente fazer uma consagração, pronto, acabou. Não é assim, tem toda uma formação, tem todo um caminho, e para você ser da UAC, você precisa ter essa responsabilidade. E no momento, não estou tendo essa responsabilidade. Então, por enquanto, não é uma opção para mim. Mas eu continuo sendo palotina, continuo frequentando o seminário, convento, continuo com esse vínculo, porque a gente não deixa de ser família, né? Palotino é família. E tem palotina em vários lugares, no Brasil, fora do Brasil. Então, é muito grande. E tem muita gente que ainda não conhece, né? Porque é um carisma diferente. Mas é muito legal e a gente super indica. E é diferente em que sentido? É diferente porque o carisma de São Vicente Pallotti, ele propõe também isso da UAC, de que os leigos também fazem parte, né, desse apostolado. E em outros lugares, você só tem a opção mesmo de entrar para o convento, ir para o seminário. E São Vicente Pallotti, ele foca muito nisso, né, da importância do apostolado também dos leigos. E esse carisma de São Vicente Pallotti, ele é muito conhecido por quem realmente conhece o Vicente Pallotti, de igreja palotina e tudo mais. Mas todo mundo confunde também com São Vicente de Paulo, que não é a mesma pessoa. São pessoas diferentes, são carismas diferentes também. E deixa eu te perguntar, você passou um ano, né? Foi um ano lá com elas? 5 meses, 6 meses, contando com julho, que foi férias, né? Foi um mês das férias. Mas foram 5 meses na casa. E o que te fez entender que esse não era o caminho? Que teu caminho era o matrimônio, por exemplo? Então, antes de eu fazer essa experiência, a gente já conversava muito sobre isso, porque a gente fazia encontro vocacional em 2018. Então, também não foi do nada que a gente falou, vamos fazer experiência, vamos morar todo mundo junto. Não foi assim. A gente fazia encontro vocacional, e dentro do encontro vocacional, não é só para quem é solteira, tem também as pessoas que namoram. Então, é justamente o encontro você descobrir sua vocação, né? Se encontrar. E aí, no retiro, que foi o último encontro que a gente teve,
tinha essa oportunidade de poder fazer ou não a experiência. E a experiência já não dizia que você ia seguir o caminho, era justamente uma experiência, né? O aspirantado é a busca justamente dessa sua experiência com a sua vocação, independente de ser no convento ou não. E aí, quando a gente decidiu, na verdade, foi meio que um surto a gente decidir fazer essa experiência, porque eu e a Carol, a gente estava conversando sobre e ninguém tinha pego o papel para fazer, e a Carol, a gente ficou assim, vai, se você fizer, eu faço também. Porque era muito isso, né, de eu quero fazer, eu quero ter essa experiência, mas a gente pensa muito também, principalmente na minha parte, no que os outros vão pensar. Porque antes de eu fazer essa experiência, eu já gostava do meu namorado, que é o João, que eu namoro hoje, e eu já tinha essa experiência com ele também, mas antes de eu entrar num relacionamento... Vocês estavam se conhecendo, no caso? Na verdade, a gente se conhece tem 10 anos, ele era meu melhor amigo. Só que acabou que, no tempo da amizade, a gente começou a se conhecer melhor. E aí, eu queria também conhecer melhor o meu outro lado, que era o lado religioso. Mas, no final das contas, eu meio que já sabia mais ou menos o que eu queria, mas ainda assim eu queria fazer essa experiência. Porque não adianta nada você entrar num relacionamento pensando, e se eu tivesse feito a experiência? E se eu tivesse gostado? Então, eu falei para ele, né, que talvez eu não ficaria, mas ao mesmo tempo eu não queria que ele me esperasse, mas que eu queria fazer a experiência independente de qualquer coisa. E já entrando, né, fazendo a experiência, as meninas já conheciam o João, fizeram festa na casa dele, todo mundo já conhecia, as irmãs também conheciam já a minha história. Nossa! E elas deixaram, mesmo assim, elas aceitaram tudo isso, né? E aí eu abri mão da família, abri mão de tudo, menos da faculdade, né? Porque a faculdade, elas ainda deram essa oportunidade, que tem lugares que não tem como, né? Tem lugares que é distante, às vezes não usa telefone, mas essa experiência no convento foi diferente por isso também. Elas deram essa oportunidade. E aí lá dentro, eu percebi que realmente não por somente sentir falta dele ou algo do tipo, mas a gente trabalhava numa creche, e essa creche, ela me levava muito para o caminho do eu quero ter filhos, né? Ver de manhã as crianças chegando, com os pais sorrindo, então isso também foi um pontinho ali para eu continuar. E na São Judas Tadeu, né, a gente ficava na catequese. Eu já ia entrar nesse lugar. Eu já era catequista, e aí eles continuaram, a gente continuou, né, basicamente, o que a gente já fazia antes, só que eu e a Carol, nós éramos coroinhas, a gente não continuou nesse segmento, nós fomos para catequese, continuamos lá, e quando eu saí, depois eu voltei para minha paróquia, e continuo sendo catequista na minha paróquia, que já era o que eu fazia antes, né, então algumas coisas mudaram em relação a isso, e em relação também à vida de oração e tudo, que a gente vai falar mais para frente. Sim. Essa é a última parte. Aí, então, eu acho que foi, eu não lembro agora de número, mas, espera aí, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, foi na primeira temporada que eu fiz dessa experiência. Eu tenho uma amiga que foi vizinha minha por muito tempo, e eu conheci ela no Focolare, né, que eu faço parte do Focolare. E ela decidiu que ia para fazer mais ou menos a pré-escola, para depois ir para a Itália. E ela seguiu o mesmo, só que ela passou o mesmo tempo, um pouco mais de tempo que você, e aí ela usou uma metáfora engraçada. Sabe aquele sapato que a gente quer, mas aí a gente vai experimentar e não cabe, e você fica ali empurrando o pé e não cabe até que você vê. Não é isso. Foi mais ou menos isso. Depois, quem puder, dar uma olhada, porque é interessante a experiência dela. Você, então, assim, teve um clique, teve um momento... Não, óbvio que, não sei se teve um... Não é isso que eu quero, ou foram horas de oração que te levaram a isso? Um pouco dos dois, porque se eu pudesse, eu sempre falo isso com as irmãs, se eu pudesse,
eu queria muito poder casar e continuar morando com elas. Porque morar em comunidade é uma coisa boa. Então, não tem, as pessoas às vezes acham, né, que você vai sair porque você tem alguma coisa contra alguma irmã, alguma coisa. Não, é tudo muito legal, tudo muito divertido. E isso também que levou um pouco as pessoas acharem que a gente ia continuar na caminhada, porque a gente postava vídeos, né, todo mundo junto, todo mundo sorrindo. E essa volta também foi meio que um baque para muitas pessoas, porque as pessoas depositam muito isso em cima da gente. Muita expectativa em cima da gente. E não é bom, porque elas acabam ficando decepcionadas com isso, porque elas queriam, né, uma pessoa que é conhecida dentro do convento, dentro do seminário, que seja, e isso acaba sendo ruim para os dois, né? Porque você acaba se sentindo mal, pensando, será que eu devia ter saído mesmo? Porque tanta gente queria que eu estivesse lá dentro, mas não tem a ver com o que as pessoas querem, né? Mas tem a ver com a vocação. Então, não adianta a gente estar num lugar se sentindo mal e sabendo que aquele lugar não é o nosso, que a gente não pertence àquele lugar, e forçando, né? Algo que não faz sentido. Então, morar em comunidade é muito legal, é muito divertido, mas se não é a sua vocação, não vai fazer sentido você continuar ali, né? Porque a sua vocação vai ser independente de qualquer coisa, né? O importante é seguir Jesus. Então, se você está na UAC, se você está dentro do convento, no seminário, que seja, numa comunidade, né? O importante é você estar seguindo aquilo que Jesus quer para você, né? Então, não necessariamente ir na cabeça das pessoas, que muita gente tem medo e tudo mais. Fala, Isa. Não, então, a Sara estava falando dos encontros. A gente foi acompanhada durante 1 ano. Então, assim, de encontro vocacional. Então, não é uma coisa assim, como ela falou, vou ser freira. Não. A gente foi durante 1 ano acompanhada, né? Tinha os encontros e tudo. Aí, no final do ano, fazia a carta. Elas contaram, eu lembro que eu fui a última a entregar. Quase não. Eu falei, gente, o que eu vou escrever? O nervosismo bateu, mas saiu. Mas assim, a gente foi, e tinha vários temas. A irmã dava vários temas. Tivemos palestra com pessoas casadas, com um casal, com as irmãs. Foi bem interessante. Ana, deixa eu te perguntar. Você já está no postulantado, né? Que você falou, só para eu não Isso. Existe. As pessoas têm muito se perguntam assim. Eu vi, a gente perguntava muito também para as irmãs lá em Cracóvia. E aí, tá? Vai querer mesmo? Vai não sei o quê, né? Porque as pessoas ficavam curiosas e eu te pergunto, né? Nessa vida, você olha para trás e às vezes dá vontade de dizer assim, será que é isso que eu quero? Então, como as meninas estavam colocando, a Sara colocou essa experiência porque para cada uma a experiência é diferente. Eu lembro que quando eu fui entregar a carta, teve uma dinâmica que até hoje as irmãs se recordam, que assim, você tinha que escrever num papel qual era o impedimento que você tinha para entrar no convento. E aí eu lembro até hoje que eu virei pro lado e falei com uma amiga nossa, falei assim, eu não tenho nenhum motivo, comecei a rir no meio da dinâmica. Porque assim, para mim, não é que foi um processo fácil, mas é que foi um processo natural, sabe? Deus foi preparando para quando chegasse aquele momento, eu de fato estivesse pronto para dar o meu sim. E foi um sim com muita tranquilidade, muita maturidade, mas isso é na conta de Deus. Então, esse processo vocacional, ele não é assim, mágico. Ele não é assim, eu tô aqui, entrei, dei meu sim há 2 anos e um tempo atrás e é para sempre. Não, ele é todo dia. Todo dia um sim a Deus. Todo dia um conversão é diária. Aqui. Sim, só da Agostinho fala, né? Conversão é diária. E o nosso processo vocacional também. Tem dias de mais ânimo, tem dias de desânimo. Tem, como toda vocação da vida. Mas todos os dias tem Deus, eu costumo dizer isso. Então, cada dia nós vamos crescendo em maturidade, em vida de oração, para isso, para quando chegar o momento de desânimo, nós podermos olhar para Deus e encontrar nossa vocação nele, de fato. E também ser maduro para, se um dia chegar e olhar e não fizer mais sentido,
sabe? Ser corajoso o suficiente para sair, para dizer para Deus que não dá mais, sabe? Se tu quiser, eu te agencio pra gente fazer umas palestras cult aí, a gente ganhar um dinheiro rápido depois da obra. Né? Foi tão bonito o que ela falou agora. Ô, Sara, isso que tá atrás de você é um piano? É. Olha, deu ornamentada, deu até inveja do cenário dela. Viu? Você tá dando um tempo. Você me disse isso há uns certos dias atrás. Na preparação, já eu colhendo e pensando em vocês, eu já fui colhendo você, e aí eu não tinha um contato da Sara nem da Carol, só por Instagram, eu disse, eu tenho que tirar para fazer as perguntas da minha fonte, a minha fonte foi a Isa. E aí eu fui perguntando, e Isa vinha me falando, Isa, você falou que está, não é, dadas algumas situações que você passou, você teve que voltar para a Cachoeira. Ainda passa pela tua cabeça voltar a esse caminho, por exemplo, como a Carol está, ou passa pela tua cabeça fazer parte da UAIC, ou então, sei lá, formar uma família com uns 10 filhos, assim, não. Que nem a Sara vai ter, tá? Eu tô filhada. Não, filha. Eu ser irmã não sei ainda, acho que não, mas pretendo fazer parte, estou pedindo a Deus para me auxiliar, me ajudar, rezando, pedindo isso, fazer parte da UAC. Estou entrando em contato com a... Ela é coordenadora, né, Carol? Então, com a coordenadora, mas assim, estou me preparando, vou começar a conversar com ela para começar a fazer os encontros da UAC. Então, mais indo pelo lado da UAC. Gente, e deixa eu te perguntar para vocês, no caso. Que foi que ficou lá no Rio agora, só por curiosidade? Que eu não... Quem está lá agora? A irmã Ellen? A irmã Tereza, irmã Aurora e irmã Salércia. E aquela que era grande, tinha o cabelo assim da cor da Sara, não está mais lá, não? Não, está aqui em São Paulo, irmã Leirena. Eu amava ela sempre me encontrava na rua. Vocês moram onde que fica aí em São Paulo, vocês? Nós ficamos na Vila Aricanduva, mas temos a nossa sede provincial é no Tatuapé, temos uma casa em Sacomã e uma casa no Horto Florestal. Nossa Senhora, se eu chegar aí e disser, eu quero ver a Carol, posso? Pode, mais que convidado. Tá certo. Então a gente já está... Gente, eu falei para vocês que ao vivo eu não tinha pergunta, e agora eu esqueci que ia perguntar, mas vamos lá. Ô, Sara, quando você foi entrar para fazer essa experiência, como foi a reação dos teus pais? Então, foi bem tranquilo, assim como a Carol falou, porque quando a gente estava fazendo o encontro vocacional, nesse processo a gente também conversava com nossos pais, eles sempre perguntavam, né? E aí, como é que está sendo o encontro? Foi legal? O que você acha? O que você sente? E aí, no final, eu falei, olha, eu quero fazer experiência, mas assim, né? Não sei se é isso que eu quero. Eles já conheciam o João, já sabiam de toda a caminhada também, mas era uma vontade que eu tinha, porque desde pequena eu participava muito da igreja. Eu comecei a ser coroinha com 6 anos e frequentava os seminários, conventos, né? Estudava em escolas católicas, então eu sempre estive nesse meio, né? E inclusive com as irmãs paulatinas, nos encontros vocacionais, nas visitas e tudo mais, mas esse desejo de fazer experiência foi algo que foi novo para mim e eu queria fazer uma coisa nova, né, nesse sentido de também aprimorar a vida, não só a vida religiosa, mas também conhecer outras coisas, né? Até porque a gente estudava muito nesse primeiro ano, né, sobre nossa vida, sobre nós mesmos, de onde nós viemos e todo esse processo, né? Então foi muito estudo, muita leitura e a vida de oração também. Então, todo mundo sempre pergunta, né? Você se arrepende de ter perdido 6 anos e 6 meses de 2019? E, gente, de jeito nenhum, 2019 para mim foi o melhor ano da minha vida, porque foi tudo uma experiência, né? Eu nunca tinha namorado antes, então também foi uma experiência. Fazer experiência no convento foi a primeira também. Então, assim, foi um ano de muitas experiências
não me arrependo de jeito nenhum, porque o que eu sou hoje é graças também a tudo que eu aprendi dentro do convento. Então, foi tudo aprendizado, conhecer mais as meninas, né? Porque a gente, fazer parte de Paróquia Palotina, a gente já se conhecia há muito tempo, a gente já tinha uma amizade e tudo. Então, a gente foi morar com pessoas que a gente já conhecia e a gente foi só conhecendo cada vez mais, né? Porque morar é diferente de você conhecer, de vez em quando tá indo na casa, visitando e tudo, né? Então, foi uma experiência muito diferente e muito boa. Até porque eu acho que eu não vou fazer uma experiência novamente de conviver com outras pessoas na mesma casa, né? Futuramente, só quando eu casar, mas aí vai ser só eu e meu marido. Então, foi uma experiência única e que eu indico para todo mundo. Até porque todo mundo tem muito medo de fazer novas experiências. Tudo que é novo dá medo, né? Sim. Mas isso é uma coisa importante. Venham para um convento, gente, tá vendo? Mas brincadeira à parte, eu costumo dizer que convento não é só para fazer freira. Convento faz pessoas melhores. Então, mesmo que às vezes você não saia daqui enquanto consagrado, espero em Deus que saia uma pessoa melhor. Convento não é só para fazer freiras. Algum de vocês três ouviu, assim, dos amigos, quando eu comecei, porque eu comecei eu sempre fui católico, fui à missa, né, já a missa, sempre tem lá as suas fases, mas sempre... E aí um dia eu sempre quis trabalhar, né, servir. Um dia eu estava sentado, só para resumir, e vi o padre Diegues falar, já está precisando de catequista aqui. Aí, na hora dos avisos, eu deixei meus avós assim, fui lá e preenchi a ficha e falei, nunca vão me chamar. Vão me chamar eu? Eu estou na aula, isso foi em novembro de 2013, ou fevereiro de 2014, a Charlene me chama, e aí eu comecei, e enfim, né? Minha primeira turma teve o nosso querido David, que o David não era aquele santinho. Abraço, David, você vai ver. Eu mandei o vídeo para ele, você vai ver, mas a gente ama você, viu? Brincadeira. Mas o David era assim, foi a primeira turma que eu tive e tal, e aí logo caiu na minha mão a coordenação, né? Até antes, porque eu saí num ano, vocês entraram no outro, eu fiz a coordenação depois junto com a Thaís, com a Lili, com a Charlene também, e as pessoas perguntavam sempre, tu tá na igreja? Vai ser padre? Vai arrumar alguma namorada dentro da igreja? Tá na igreja para ir atrás de alguma menina. Uma tia minha falou assim para mim, tu tá na igreja para quê? Porque tu tá sem rumo na vida. Eu disse, eu tô na segunda faculdade, terminando direito, e a pessoa está dizendo para mim que eu estou sem rumo na vida. E aí eu pergunto para aí eu tive uma pergunta de um grande amigo meu, assim. Ele questionou, mas tu quer ser santo, né? Tu só quer ser o santo. Disse, olha, pro inferno eu não quero ir, então cresce que a gente... Acho que ser santo é uma opção. É uma opção, não só uma opção, é uma obrigação, né? Talvez seja uma obrigação e tal. E aí ele disse, mas tu nunca... Porque eu não sou de sair. Né? Eu só fui à festa, eu acho que umas 4 vezes na minha vida. Festa que eu digo balada e tal. E aí eu expliquei, fui contando e tal, e assim, sempre ouvi esse tipo de pergunta e eu queria saber, algum de vocês três ouviu isso? E, Carol, não, se você se engaja na igreja, você vai ser freira, vai perder seu tempo, como a Sara falou, que falaram para ela. Isso e aquilo. Como foi isso para vocês? Assim? Então, pessoas sempre acham coisas, independente da opção que você faça na vida. Se você faz certo, vão falar. Se você faz errado, vão falar. Mas sempre vão fazer o ideal, né? Para não pender para o erro. Mas, assim, eu acho que o que ajuda muito é ter convicção. Sabe? Ter convicção do porquê você crê, no que você crê. Porque falar por falar, até papagaio fala. Então, eu acho que tendo convicção já é meio caminho andado. Porque as pessoas vão falar, eu acho que você tá na igreja. Pra quem me conhece aí sabe que eu sou bem animada. Assim, quando eu falei que entrava pro convento, as pessoas ficaram assim, bem escandalizadas. Falaram assim, Carol no convento vai tacar fogo naquela casa.
Mas eu acho que Deus nos chama da forma que somos e com o tempo vai lapidando, né? Então eu acho que esse é um trabalho que a gente literalmente entrega para Deus, mas com aquela conta de também trabalhar para melhora. Mas se eu tivesse que dar uma dica, eu diria que a convicção de fé resolve bem. E aí, Isa, o que você ouviu isso também? Muito. Então, Sara, pode falar, Sara, depois fala. Não, pode falar. Então, eu ouvia bastante, né? Porque, tipo igual você, era colégio, casa, igreja, colégio, casa, igreja. Nunca namorei. Aí o pessoal, as mais idosas lá aqui da paróquia, vai ser freira. Não, tudo pra freira, de jeito de freira, não sei o quê. Aí, gente... antigamente eu ligava, eu ficava, poxa, não sei o quê. Agora eu falei, não vou ligar para elas não vou. Mas foi através de uma conversa de um padre que era aqui da paróquia, um polonês. Eu ia perguntar isso, a tua paróquia é aquela que tinha um padre polonês, é? Sim. Não, ainda tem um padre polonês. Mas assim, os retiros do Focolare a gente assistia, né, as missas aí. Então, quem me deu esse up para fazer encontro vocacional, para ir, foi de tanto as senhorinhas. Eu já tinha interesse de conhecer um convento, de saber como que era a vida das irmãs, mas eu sou muito medrosa. As meninas moraram comigo, sabem. Eu tenho medo muito de dar o sim do novo, dessas, assim. Então, eu fui de tantas as senhoras aqui falar, bateu no ouvido do padre. Eu não contei nada pra ele. Ele, quero conversar com você, Isabela. Eu falei, meu Deus, me chamou pelo... Ele só me chamava de baixinha. Baixinha. Mas quando ele chamou pelo nome, eu falei, Jesus, fiz alguma coisa. Morrendo de medo. Eu falei, vai me chamar a atenção. Ele precisa conversar com você. Aí me chamou. Aí ele, olha, eu venho te acompanhando e você tem um jeitinho de irmã. Eu falei, padre, tem não. Ele tem sim. Ele, você já tem alguma congregação em mente? Eu falei, não, eu gosto muito do carisma palotino. Vou procurar o telefone das irmãs, ele que me deu esse empurrão para começar. Então, mas assim, sempre eu via. E quando eu voltei também, tu tá de férias? Não vai voltar mais pro convento, não? Eu falei, não, gente, não, eu demorei muito para falar. E o pessoal cobrando. Eu falei, não, eu pedi o tempo. Não, eu vou seguir outras coisas, mas depois de muito, eu conversei muito com a irmã Tereza também. Falei, irmã, estão me perguntando o que eu faço, então não sei o que ela. Grande irmã Tereza. Então, ela falou, não, Isabela, você explica, mas você não precisa dar satisfação, explica o porquê, o que aconteceu, mas não se... Ela me ajudou bastante a falar. Mas foi isso, mas o pessoal aqui da paróquia sempre, tanto quando eu fui e quando eu voltei, desistiu mesmo. Tem essa cobrança que a Sara falou. Olha aí, tem uma catequista lá da Santa... Desculpa, Sara. Lá da Santa Mônica, a Carol falou de ter gente animada, ela está acompanhando a gente aí. Pode continuar, Sara. Não, até porque a cobrança, isso acontece em qualquer sentido da vida, né? Você está fazendo faculdade, e aí você troca de faculdade, mas trocou por quê? Aí você está saindo com alguém, vai namorar quando? Tá no convento, e aí, vai ser freira, não vai? Como é que vai ser? Então, a cobrança, ela existe a qualquer momento da vida, né? As pessoas sempre vão cobrar e nunca vão estar satisfeitas. Mas a gente precisa ter ciência disso, né? De tudo que está acontecendo. E como nós três, nós crescemos na igreja desde pequenas, então as pessoas sempre perguntam, né? Sempre falam, cria até jeito, porque freira agora tem jeito, né? Então, a forma que você fala tem jeito de freira, anda como freira, fala. Então, assim, e não é assim que funciona, né? Tem freiras que você conhece que são muito animadas e você fala, nossa, mas não tem jeito de freira. Não existe isso de ter jeito ou não tem, sabe? É isso que as pessoas não entendem. As pessoas sempre vão achar que você tem jeito para uma coisa, mas talvez você simplesmente não tenha, né? Vocês sabem que... Você tem jeito para ser catequista, mas pode ser que Gabriel não tenha, sabe? Pois é. Não, você está falando esse negócio de jeito. Antes de eu conhecer vocês, eu lembro muito bem que foi junho de 2019. Eu tinha ido ao fórum, porque
Cristiane Sandy está dando boa noite. Alguém conhece? Se for inscrita nossa, muito obrigado, Cristiane, por se inscrever e deixar estar aqui acompanhando a gente. Eu ia voltar ao Rio e tal, né? Eu passei o de 2019 no Acre, e aí eu estava, no dia que eu viajei, no dia que eu ia viajar com meu pai e minha irmã, aí eu estava perto da primeira comunhão? Peraí, não, foi no novembro, já tinha conhecido você. Aí estava lá na Catedral de Rio Branco, né? Eu falei assim, pô, vou aproveitar que vou me confessar, vou viajar hoje, por via das dúvidas, né? A gente nunca sabe e tal. Eu gosto de avião, mas, enfim. Aí estou lá sentado, tem uma fila. Aí eu falei, caraca. Aí a mãe levantou, o outro levantou e desistiu, a mãe levantou e desistiu, e ficaram 2 pessoas na minha frente. A senhora virou para mim, estava lá distraída e começou. Aí eu assim, ó. Assim. Aí foi que, depois de uns 10 minutos, ela se tocou e disse, o senhor não é padre, não, né? Aí eu disse... Nossa. Aí eu estava com a carteirinha da OAB, aí eu disse, aqui, ó, não é porque o senhor tem um jeito de padre. Eu só falei para ela, olha, daqui, assim, meu pai, a minha carona está chegando daqui a pouco. A senhora já me contou uma parte. Não precisa contar essa parte para o padre, não, porque eu preciso também me confessar e tal. Mas foi engraçado, porque as pessoas olham para você, você tem jeito de padre, você tem jeito de freira, e vai ficar para titia, vai ser freira, vai não sei o quê. Nossa, é muito ruim isso. É muito chato isso, cara. É muito chato, meu Deus do céu. E é impressionante, Gabriel. Pode falar. E é impressionante você falando, né? Igual no meu caso, eu nunca namorei e tô solteira. E o pessoal não vai arrumar namorado, não? Ué, desistiu do convento, não vai casar, não? Eu falei, gente, assim, uma cobrança inacreditável. Eu falei, caramba. E aqui é pequeno, né? As meninas conhecem, terceira é pequena. Aí a parar, não vai não, vai casar, né? É assim, como já cobrando, falei, Jesus. O pior é que às vezes Nossa. pode nem ser católico, né? Você está rezando o texto na rua, as pessoas já acham que você é religioso, você é do convento, você é padre. E aí já pede a bênção. Então, assim, a forma que você se veste, eu gosto muito de usar saia. Então, todo lugar que eu tô na igreja, as pessoas não sabem que eu namoro, mas as pessoas sempre perguntam pelo jeito que você se veste e tudo, mas a gente é católico, a gente não pode fazer isso, sabe? Mas assim, por muito tempo a modéstia se perdeu dentro da igreja. Por muito tempo. Você está falando da saia, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela gosta muito de usar saia, assim. Pensavam que ela era adventista do 7º dia, mas ela é muito católica, né? Porque os evangélicos usam muito a saia. Alguns ramos mais tradicionais. Olha, a Bianca está dizendo, meio mundo acha que o Gabriel é padre, ou tem jeito de. Não tem como a gente expulsar as pessoas do chat, essa brincadeira. Não fala isso não, porque... Enfim, e aí as pessoas acham assim, né? Aí vem, tá usando saia, freira, tá usando saia, tipo, porra, a menina gosta de usar saia, se vestir bem, não ficar mostrando. A primeira turma de primeira comunhão, 2014, a gente estava ali naquele altar ali no presbitério, né? Aí o padre estava batizando uma criança, uma catequizando, aí eu tirando foto. Cara, se você visse onde dava o vestido, não vou nem falar aqui, porque isso aqui não cabe, mas o padre ficou olhando para mim, olhando para o padre, e eu não sabia se eu tirava foto ou se eu olhava para a cara do padre de espanto com a mini saia que a mulher estava vestindo assim, na igreja, né? E é nossa mesmo, acho que devia ter isso aqui só. Enfim, só para constar. E as pessoas hoje olham muito para o jeito das outras, né? Para o jeito de se vestir das outras. E, enfim, acabam te julgando sem te conhecer. A gente falou aqui, né, muito de vocação, cada uma deu a sua história, contou um pouco da sua experiência. Agora a gente vai para oração. E aí eu vou falar para vocês. Eu sempre cito essa música. Eu não a coloco aqui, porque eu já fiz uma live até com um padre que foi lá da São Judas, e um amigo, e ele cantou uma música enquanto o padre saiu para pegar um livro para mostrar para a gente, e o ECAD no meu vídeo.
E aí eu sempre falo dessa música, é a música do Gilberto Gil, que é Se Eu Quiser Falar com Deus. Ele fala muito do silêncio, né, de desamarrar os nós, eu acho que soltar os nós das gravatas, e peraí que eu vou pegar a letra, eu era para ter deixado isso preparado e eu sempre esqueço. Enfim, calar a voz, apagar a luz, encontrar a paz. Jesus, nosso mestre, sempre se afastava e retirava-se em silêncio para tomar as decisões. Foi assim no deserto, 40 dias, sem comer, só meditando, só Jesus mesmo, para ficar 40 dias sem comer. Depois foi assim antes de entrar em Jerusalém, antes dele ser entregue, né, aos guardas romanos. E aí, assim, eu pergunto para as três. A Isa, a Carol, a Sara, tem um método de conversar com Deus? Tipo, eu vou ouvindo música, aquele negócio, aquela música religiosa, uma Ziza Fernandes, agora eu não lembro lá, Colo de Deus, não, meu Deus do céu, Irmã Kelly Patrícia, o Frei lá que eu esqueci o nome, a banda que eu estou tentando lembrar, mas não lembro. E aí eu pergunto, porque ninguém vai refletir no barulho, né? Você não vai pegar aí em São Paulo, vai para o meio da Marginal Tietê, naquele engarrafamento ótimo, as pessoas buzinando e vai rezar o terço. Olha, tua amiga Luísa está te dando boa noite, Sara. Cheguei. Luísa Alves. Você não vai chegar numa Avenida Brasil e começar a rezar o terço, assim, naquele barulhão e tal, porque é difícil de se concentrar. E aí eu pergunto para vocês, como é o método de cada uma de conversar com Deus? Eu acredito que não tenha um método assim, sabe? Eu acho que é muito individual. Assim, tem métodos que a igreja indica, muito antigos, são Lexio Divina, meditação da palavra de Deus, mas não existe uma fórmula que a gente aplica e fala assim, esse aqui... Enfim, cada um é como conversar com um amigo. Eu acho que cada uma sabe o jeito de se colocar diante de Deus, e o jeito de expor Deus. Para mim é como um amigo próximo, assim, que eu exponho as minhas coisas, em que eu converso, que a gente briga às vezes, depende. Então eu acredito que não existe uma fórmula mágica, sabe? É um querer estar com Deus já é bastante coisa. Se colocar como miserável, como dependente de Deus, já é um bom caminho, já. E aí, Isa? Não, para mim como você falou, no silêncio, é quando é um amigo, é poder desabafar, chorar, brigar às vezes, e falar assim, eu não era para ter feito isso, você me põe essa situação para eu me testar, não sei se testar é a palavra. Tipo assim, por que você fez eu passar por isso, assim, por que disso, né? Você contar, desabafar, eu me fecho no quarto, rezo, converso, às vezes choro, né, que é até engraçado que às vezes minha mãe bate, tá chorando porque eu falei, não, eu tô conversando com Deus, eu tô desabafando, né, para contar as mágoas. E aqui na paróquia a igreja fica aberta. Então, sempre no momento que eu posso, é a Capela do Santíssimo, né? Tipo assim, pelo menos para dar um bom dia. Né? Igual aquela música que tem que falar que aqui é o Zé, né? Jesus, aqui é o Zé, bom dia. Então, assim, sempre assim, dá uma passadinha, olha, bom dia, Jesus. E sai para fazer o que tem que fazer. Mas eu tenho como amigo, assim, como meu melhor amigo, que eu posso desabafar, que eu posso falar dos meus aborrecimentos, das minhas tristezas. Como a Carol falou, não tem um jeito assim de rezar. Em relação às orações, eu acho que depende muito da fase, né, que eu estou passando. Por exemplo, tem fases que eu gosto mais de contemplar e rezar através das músicas. E no momento, eu tenho gostado muito de apreciar a natureza e apreciar o ato das outras pessoas, né? Porque agora, durante a pandemia, não estou saindo, eu estou fazendo tudo de casa. Aula em casa, catequese em casa, faculdade em casa, tudo em casa. Eu só saio mesmo no sábado à noite para servir. Minha paróquia fica 5 minutos daqui, então não vou para muito longe.
Mas nesse caminho da minha casa até a minha paróquia, aqui perto tem umas montanhas, né? Então eu gosto muito, assim, de estar subindo, uma ladeira, assim, cansativa. Mas estou subindo a ladeira, eu gosto muito de estar conversando com Deus, né, nesse momento. E ultimamente tenho contemplado muito, né? Até dentro do mercado. Ao invés de falar mal do amiguinho que está sem a máscara, com a máscara abaixada, né? Eu rezo, Senhor, põe na cabeça do amiguinho para subir a máscara, sabe? Porque ainda tem gente, infelizmente, que não pensa, né, no próximo nem na própria vida, né? Porque a gente está passando por uma pandemia. Dá vontade cara, eu tive muita vontade hoje na rua. Um dia eu vou alugar uma picape preta e passar com uns baldes de água cheio de gelo, assim, jogar nessas pessoas. Não pode, por falta de caridade. Isso aí. Mas que dá vontade, dá. Que dá vontade, dá. Que dá vontade, dá. Assim, a Sara estava falando muito do contemplar. Eu tive tem um frei que ele faz aí, entrou na onda do TikTok, né? Eu conheci também, porque eu tenho um canal lá no TikTok de evangelização e tal. E aí eu mandei uma mensagem para ele, ele veio, aceitou, ele teve aqui, ele falou muito da contemplação, né? Ele tá no ônibus, ele tá lá em Natal no ônibus, é Natal, não lembro agora, daquelas capitais lá do Rio, do Nordeste, e aí ele tá lá no ônibus, está indo para a faculdade, começa a rezar o terço, olhando para a praia, olhando para o, sabe? Mais ou menos assim, eu me lembrei muito, eu faço às vezes muito isso também. Mas essa da máscara eu não consegui ainda não. Eu estou tentando, mas eu não consegui ainda não. Alcançou esse grau de contemplação, né? Não consegui ainda não. Tá certo que eu não fico julgando também, assim. Mas, por exemplo, hoje eu estou aqui em Rio Branco, porque eu vim tomar a vacina, né? Que chegou a minha idade e tal. E aí meu avô me pediu, que meu avô não está saindo de casa para eu ir. É uma loja lá comprar os negócios para a fazenda, né? Para a empresa. Ia pegar, e eu fui. Aí o cara chega do meu lado, assim, atrás de máscara, né? Sem máscara mesmo. Todo mundo no caixa de máscara, o cara que estava pagando do meu lado de máscara e o da fila assim. Aí eu fui e afastei assim. Aí ele notou, ele não notou, ele ficou olhando para mim, eu falei, tipo assim, fui fazendo assim, aí ele notou e foi afastando, né? Não dá ainda para não julgar quem está de máscara, não, mas é complicado mesmo. Isa, você ia falar alguma coisa? Desculpa se eu te interrompi. A gente, Carol, como foi assim essa mudar para São Paulo para você? Esse mudar para São Paulo. Você já tinha ido a São Paulo? Ou... Já tinha vindo, já. Nós fazíamos curso aqui, desde 2019 nós fazemos. Então, já conhecia pouco, mas já tinha vindo já. Só que essa questão da mudança não foi uma coisa assim repentina, sabe? Tipo, hoje, amanhã você vai mudar para São Paulo e aí amanhã eu tô mudando a mala também. Não. É avisado com antecedência, né? A gente avisa a família, se organiza, e aí tem tempo de se preparar emocionalmente, espiritualmente. E tem coisas que a gente só se adapta na prática, né? A gente confia em Deus e aí vai construindo a cada dia, mas isso foi tranquilo. Geralmente... Isso é periódico, assim, você volta... Desculpa, isso é periódico, você volta para o Rio ou daí para frente? Daqui para onde Deus quiser. E assim é a nossa vida, né? A vida religiosa tem disso, mudanças periódicas, mas faz parte da missão. Todo mundo já se adequa a esse modelo já. E isso que deixa eu perguntar, vocês três tiveram uma experiência bem interessante, pelo que eu pude acompanhar no Instagram aí, imergindo pelo interior do Brasil, em umas cidades aí bem pequenas. Você pode contar isso pra gente aí? Nossa, que saudade de Codó. Que saudade. Codó no Maranhão, né? Isso. Graças a Deus eu era bom de geografia. Mas a gente não conhecia Codó. A gente não conhecia, Era no Maranhão. Mas vocês foram lá, tipo, em missão do... Não,
Por causa foi a profissão da irmã Juliane. Isso. Aí foram os primeiros votos dela. E aí a gente tinha que se programar com antecedência, que não foi com tanta antecedência, né? Foram assim 2 meses ou algo do tipo. Porque a gente tinha como se programar antes, mas a gente achou que não ia dar certo, que a gente não ia conseguir. E acabou que mesmo em cima da hora a gente conseguiu. E a gente foi para o Maranhão, a gente ficou lá com elas. Eu tive uma sorte, né, que eu fiquei doente. Fui parar lá, vários dias também de sono. Mas foi uma experiência muito nova de estar lá, né, com as irmãs também, que também são palotinas, conhecer o outro lado dos palotinos do Maranhão, conhecer os padres de lá, uma outra realidade. E a viagem foi bem louca, assim, de chegar... A gente quase perdeu o avião. Eu e Isabela, na volta, a gente perdeu a viagem porque o avião perdeu o freio. E aí a gente ficou 1 hora dentro do avião. E aí acabou que a gente ficou quase 15 horas lá. E aí a gente teve que ir para Brasília depois, dormir lá e no dia seguinte. E foi uma doideira. Mas, assim, foi muito legal, uma experiência muito nova e uma loucura. E foi bem engraçado. Tá aparecendo ao vivo no YouTube. E foi engraçado também na ida, né? Que a gente ia fazer uma surpresa para a irmã e dormimos no aeroporto lá em Tocantins. Foi em Tocantins? Não, Tocantins. Não, foi Teresina. Teresina, isso, desculpa. Dormimos no aeroporto esperando a Carol e a irmã Ellen para fazer uma surpresa para essa irmã, para a irmã Juliane, né? Que ela não sabia que a irmã iria. A irmã Juliane morou no Rio durante alguns meses fazendo estágio, quando ela era noviça. E aí, pelo fato de termos morado juntos e termos uma amizade, a gente se organizou para ir fazer surpresa para ela. Mas você foi primeiro do que elas duas? Não. Então, não. Eu e a irmã Ellie fomos em horário diferente. E aí elas chegaram no aeroporto bem antes de nós. E aí tiveram que esperar até 4 da madrugada para chegarmos e irmos juntos, de Teresina para Codó, que ainda assim é longe, né? É um pouco distante. Mas no fim deu tudo certo. Foi uma aventura. Ô, Carol, tem algum lugar... Antes da gente... A gente ainda tem um último aspecto, mas a gente estou te fazendo umas perguntas assim... depois eu vou passar para elas duas. Tem algum lugar? Você agora está em São Paulo. Irmã Ellen, por exemplo, esteve na Bolívia, né? Passou um tempo na Bolívia. Tem algum lugar assim que se chegassem para ti e dissessem assim: Ana, eu vou te mandar para um lugar. Você escolheria? Qual lugar que você desejaria ir? Não vai dizer que é o Vaticano, não, porque todo mundo... Eu já entrevistei outra, ela disse que era Vaticano. Todo mundo fala que é o Vaticano, tirando o Vaticano. Então... Nós não costumamos escolher, né? Não, eu sei. As irmãs que escolhem mandam. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher, eu iria à Índia. Inclusive, hoje eu comentei aqui em casa que eu tenho vontade de conhecer a missão da Índia. Que é um país, assim, bem diferente de tudo, assim. Bem diverso. Claro. Você sabe que lá você gosta de churrasco? Gosto. Não tanto, mas gosto. Você sabe que na Índia você não vai poder comer churrasco, não. Sim, sim. Eu me daria muito bem. E você, Isa? Se caso você... Você até brincou. Você até brincou. Tinha muita vontade de conhecer o Vaticano. Se eu pudesse ir para o Vaticano. E também conhecer onde Palotti viveu, conhecer a igreja onde que está o corpo dele. E conhecer as irmãs de Roma, né? A provincial, a geral, né? Também conhecer lá tudo onde começou, onde Palotti viveu, a casa, tudo. Então, se eu pudesse escolher, era para Roma. Acho que Roma é destino oficial, assim, né? Porque tudo que a gente basicamente quer conhecer tá lá. Depois pra gente tá lá, né? Tá lá. E a Sara? Olha, eu não faço ideia. Eu vou para qualquer lugar. Eu sou bem viajante. Meu objetivo é conhecer o mundo todo até eu morrer. Espírito de escoteiro? Exatamente. Senti um espírito de escoteiro aí. Literalmente. Literalmente. Por eu ser escoteira também já é outro passo de querer ir viajar.
E toda viagem também envolve a igreja, né? Então, todos os lugares que eu vou, eu quero ir nas igrejas, eu quero conhecer as histórias. Então, seja no Rio, seja fora, em qualquer lugar. O escotismo é muito forte em Portugal. Eu conheci o pessoal lá quando a gente foi com o pessoal da São Judas para Cracóvia. A gente passou acho que 10 dias lá em Braga e a gente conheceu muita coisa da atividade lá. Indo já para o último aspecto, que é o humor, deixa eu abrir aqui só para eu não esquecer. É da Carol. Esse é da Carol. Você falou muito do jeito de. Tem jeito de, o jeito. Todo mundo olha para ti e aponta, e tem jeito disso, jeito daquilo. Antigamente, na época dos nossos pais, a gente via as religiosas, religiosos, padres, pessoas que trabalhavam até na igreja. Nossa, são pessoas sérias, não se pode rir, não se pode contar uma piada, né? E, por exemplo, gente, ao vivo tem dessas coisas. São Felipe Neri é padroeiro dos comediantes. Eu não sabia disso. Sim. Santa Teresinha falava de um cristão de um coração cheio de espinhos. A mesma coisa falou a fundadora do Movimento dos Focolares, a Chiara Lubich, que o distintivo, a Isa acompanha um pouco com a gente as reuniões, o distintivo de um jovem, né? É a alegria. Papa Francisco, nessa última semana, sem ser nesse domingo, na outra, falou também disso, que o nosso RG é o sorriso, e a gente teve vários exemplos. E aí, dois que eu pego para mim, que é o comum, que é o Padre Léo, né? Quem nunca riu com alguma homilia ou com algum vídeo do Padre Léo não tem alegria na vida, e São João 23, que é conhecido como o Papa mais engraçado da história, né? E aí tem algumas anedotas, tem algumas anedotas dele. Duas delas que eu posso contar para vocês que né, para não perder aqui o tempo, que, por exemplo, ele estava sendo carregado no trono papal e duas mulheres falaram: nossa, como é gordo e feio. E de fato ele era gordo mesmo, obeso. E ele parou os guardas suíços e ele virou para elas e falou: eu não fui eleito no concurso de beleza. E outras foram algumas freiras de uma ordem de São José. Uma patada bem legal assim que ele deu. De uma ordem de São José, que chegaram para ele e falaram: Santo Padre, nós somos irmãos de São José. E olhou para o lado, para todo mundo, e falou: nossa, 2000 anos quase até aqui, vocês estão bem conservados. E aí eu pergunto a vocês, e o humor, nisso tudo que a gente conversou, cabe? Óbvio que cabe, deve. Com certeza. Demais, demais. Acredito que a vida tem que ser permeada de humor. Senão não tem como, né? Ser de Deus não é ser triste. Pelo contrário, o povo de Deus tem que ser um povo alegre. Imagina todo mundo assim, morrendo. Ninguém vai querer ser de Deus. Alguém morrer meio turrão, né? Assim. Não, sempre cabe. Tem um humorista católico que estava contando que antigamente as pessoas iam morrer no interior, principalmente no Nordeste, botavam uma vela, né? Quando a pessoa estava lá e tal, e aí não tinha nada, botaram uma brasa e o senhorzinho virou e disse: morrendo e aprendendo. Pá, foi lá e queimou. Sara, o que você acha, Sara? Cabe mesmo assim? Sara, que é um pouco tímida, não é muito de falar. Claro. É óbvio que cabe. E até antes da gente fazer a experiência no convento, a gente já sabia que isso seria muito comum no nosso dia a dia, porque nós somos muito brincalhonas, as irmãs também. Então, era susto atrás de susto, olhar uma outra. Então, era muito divertido. E a gente precisa levar isso para a vida, não só dentro do convento, mas também dentro das paróquias, né? Porque é uma necessidade muito grande, né? Principalmente hoje em dia, de que o católico precisa ser muito sério para poder mostrar aquilo que Jesus passava e tudo mais, mas não é só isso, sabe? A gente também precisa mostrar o nosso dia a dia com a alegria, com a diversão, com tudo isso, né? Porque
imagina só, eu estava falando sobre isso com meus pais outro dia, porque a minha turma da igreja, da catequese, todo mundo já conhece qual é a minha turma, porque a minha turma é a turma dos malucos, né? Porque a turma da catequese normalmente tem um livrinho, você lê o livrinho que está escrito lá e tudo, mas a minha turma não é assim que eles funcionam, porque são jovens, então a gente gosta de fazer coisas novas para poder passar alguma coisa, principalmente para as crianças e para os jovens, né? Então a gente precisa passar com alegria, precisa contar as histórias, os acontecimentos com muita alegria, como se estivesse acontecendo hoje. Então pode ser que histórias a gente transfira, né? Para o dia de hoje, e sempre fala, imagina só se fosse com você, sabe? E eu acho que faz parte disso, né? Até dentro das paróquias em relação aos párocos, né? Os párocos precisam também ser bem animados para poder animar também a comunidade, e isso hoje em dia, quem encontra um padre animado, um padre que faz TikTok, um padre que tem um canal no YouTube, as pessoas já criticam, porque os padres de antigamente não faziam canal, não criavam canal no YouTube, sabe? Então, a gente precisa pegar o que a gente tem hoje e abraçar também, junto com tudo que é vivenciado, né? Através da alegria. Então, se a gente é triste, ou então a gente demonstra que a gente não transborda essa alegria, que é a alegria de ser católico, não faz muito sentido a gente tentar testemunhar alguma coisa que a gente não consegue, sabe? Então, as piadas, de brincadeiras, tudo faz parte. E eu acho que é importante. Acho muito importante. E aí, Isa? Eu acho que é essencial, né? Assim, a alegria, o humor atrai o jovem para a igreja. Nossa, a Sara, um exemplo, Sara é tão animada, nossa, quero ir onde o que deixa a Sara tão feliz. Então, assim, atrai o jovem para a igreja. Nossa, igual o encontro de jovens aqui. A gente anda pela rua da cidade, tem trio elétrico, canta música religiosa, mas uma coisa alegre, animada. Então, atrai a alegria, o humor, atrai a juventude, atrai as pessoas para a igreja. Então, é essencial. Uhum. Você vê, por exemplo, você falou da sua turma, é a turma dos malucos, né? Também tinha isso, né? E, por exemplo, uma pessoa que me fez aprender muito, não é querendo... Ele até pedir que a gente tem um quadro aqui chamado Arquivo Confidencial, depois das perguntas que eu vou fazer. Vocês nunca viram esse quadro. Eu lancei esse quadro na mídia e o Faustão copiou de mim. Mas eu ia chamar uma pessoinha que vocês conhecem muito bem, que a Sara conhece muito bem, que adora contar piadas na catequese. Só que ele está fazendo os trabalhos dele e não pôde participar. E esse rapaz, ele foi assim, por exemplo, tinha dias que eu chegava, sabe, estafado, estressado, e aí, tio, sabe aquela do escorregador? Aí eu falo, David. Aí ele vinha, não, porque é assim, assim, assim. Gente, aí acabava. Eu lembro também de uma vez que eu fui contar a história de Zaqueu, e tinha um pequenininho, Marcelo, ele só era pequenininho, mas ele já tinha idade. Aí disse, pô, quem é que eu... Zaqueu! Aí todo mundo queria saber quem foi o Zaqueu. O Zaqueu subiu na árvore. Eu disse, como que ele subiu na árvore? Eu disse, aí eu subi numa cadeira daquelas de madeira que tem lá nas salas, e quem que eu peguei? O baixinho, né? E ele odiava, porque ele já tinha mais de 8 anos, assim. Eu já sou um homem, para de me pegar no colo, e botei e tal. Então é como a Sara disse, se a gente tem esses meios, né? TikTok, Instagram, para aproveitar, pô, por que não aproveitar? Né? Por que não seguir isso? E aí, a gente já indo para a parte final, falamos do humor, então eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Algumas eu lembro, algumas eu vou lembrando. Não precisa eu perguntar para vocês qual o santo de devoção, porque a resposta vai ser uma só. Né? Então, eu não vou começar por essa. Eu vou começar por uma. É isso que eu falar, acho que você ainda vai se surpreender. Vamos para outra pergunta. Sara, você decidiu, né? Você já conhecia o João, estava iniciando a caminhadinha com o João e disse, não, eu preciso fazer essa experiência. Hoje, a Sara tem 23 ou é 24? 21, vou fazer 22.
Essa é uma ótima truque, gente, de descobrir a idade das pessoas quando você não sabe. Chuta alguma coisa e ela vai. Sara, uma menina de 21 anos. Você chegasse para aquela menina que estava ali conversando com o João e decidiu que ia fazer a experiência. Qual conselho você daria para ela hoje? Sentada assim, tete a tete, numa mesa de bar, tomando uma Coca-Cola. Nossa, que pergunta difícil. Todo mundo fala isso. Já é marca registrada daqui. Eu acho que eu diria que ela foi uma pessoa muito corajosa. Eu acho que eu diria isso. Porque eu sempre pensei muito, né, no que as pessoas diriam quando eu entraria, se eu saísse. E quando eu entrei, principalmente, eu não tinha coragem depois de sair. Porque eu entrei e aí no meio, foi bem assim no início, eu conversei com as meninas, conversei com a irmã, e aí eu falei, eu queria ter continuado até o final do ano, né? Mas acabou que o meu caminho e o dela já estava sendo diferente. Foi aí que eu percebi que a irmã conversou comigo e que eu já estava conseguindo decidir, fazer as minhas próprias escolhas, né? Foi quando elas foram para São Paulo fazer a formação e eu decidi que eu não queria fazer a formação, porque eu já estava decidida que eu não ia continuar. E essa escolha, assim, essa primeira fala da irmã foi muito importante, né? Então, se eu pudesse falar com a Sara de antes, foi parabéns pela coragem. Que hoje eu ainda teria, mas acho que cada fase é uma fase e a idade também era tudo muito novo, muito diferente. Eu estava deixando o movimento escoteiro também e era tudo diferente, né? Então, eu queria viver essa nova experiência, mas ao mesmo tempo tinha muito medo. E medo também de sentir o chamado de entrar pro convento, sabe? Porque eu entrei lá para confirmar a minha vocação matrimonial, mas eu tinha medo de entrar e sentir no meu coração que minha vocação era estar lá. Porque, ao mesmo tempo, a gente sempre pensa, né? Que vai deixar a família, que vai deixar tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente deixa, não é deixar, você ganha sempre. Então, isso é um aprendizado lá dentro, né? É tipo jovem rico, né? Pois é, exatamente. E é sempre uma dúvida, mas para você tirar essa dúvida... E isso foi muito bom também... até pro meu relacionamento hoje, porque quando eu falei com o João que eu gostava dele, isso foi em 2016, 2015, só que ele não estava na mesma vibe, porque as idades eram diferentes, né, e tudo. E aí, quando eu contei para ele que eu queria fazer experiência no convento, foi quando ele falou que gostava de mim. Eu falei, meu querido, agora que eu tô indo fazer experiência no convento. Então, foi um momento muito importante. E eu acredito... João, não dá mais outro mole desse não, viu, João? Eu acredito que é tudo mesmo o que Deus quer, sabe? Da vontade dele. Porque as pessoas sempre perguntam, né? E se acontecesse antes? Não sei, porque a vontade de Deus não era que acontecesse antes. Se acontecesse antes, eu não ia conhecer a Isabela. Porque a Isabela eu conheci no convento. A Carol eu já conhecia, mas eu não ia conhecer a Isabela, não ia conhecer as outras irmãs, não ia conhecer a irmã Juliane, não ia para o Maranhão na profissão dela. Então, tudo isso que tem acontecido, tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. A gente não sabe o sentido, não sabe o propósito, mas a gente sabe que tem. Então, independente de qualquer coisa, às vezes a gente quer muito que as coisas aconteçam, mas elas não acontecem no nosso tempo e a gente acaba se frustrando. E isso é o que mais dói. Olha, lente, eu não comprei lente anti-reflexo, eu comprei esse negócio aqui para iluminar, porque com abajur fica mais cara a conta de luz, né? Só que aí fica esse negócio na minha cara, parece que eu sou um ET. Isabela, aquela menina que vivia da igreja para a escola, da escola para casa, o que você diria para ela? Dava os parabéns pela coragem, porque sempre não tinha coragem de fazer as coisas, e continuaria dando puxão de orelha para perder o medo, que ainda tenho que trabalhar muito em mim, o medo e a insegurança. E eu tenho até hoje uma mensagem que Carol me mandou há muito tempo com a palavra coragem. Então,
continuaria a falar para aquela Isabela antiga, coragem, mas tenha firmeza no que você quer e acredita. Então, dava os parabéns pelo passo que deu de fazer a experiência, mas puxaria a orelha de perder o medo e ter mais coragem, não ficar com medo de fazer as coisas. E a Ana Caroline, o que ela diria para a Carolzinha, que estava ali, adolescente, não sabia para onde ia, e agora, hoje, vai virar irmã? Eu diria que ela teve muita coragem, muita confiança em Deus e que não faria diferente. Não fizesse nada do que fez diferente, porque foi tudo como Deus quis, foi tudo motivando aprendizado na vida. Então, que ela fez um trabalho muito bom. Que ela nunca duvide disso. E nem na confiança. Massa. Então, a gente já fez uma pergunta, né? Eu ia perguntar isso agora, eu esqueci. Lembrei, a segunda uma pessoa que inspira cada uma de vocês. Primeiro, a Isabela. Uma pessoa. Uma só? Tem tantos? Uma só. Pode falar um. Uma só pessoa. Tem um padre, que é até meu diretor. O padre Denis, ele me inspira muito. Ele me deu ele me ajudou nos momentos que eu mais precisei. Então, assim, ele falou, não, coragem, vamos fazer, vai dar tudo certo, você vai conseguir, eu estou aqui para te ajudar. Você pediu mas tem outra assim que também, eu vou falar outra, que também teve nisso, que é o Padre Jura, que é o pároco da Sara agora. Ele também me ajudou muito. Ele não, vamos, eu estou com você, eu estou em oração, então assim, me ajudou muito. Me deu aquele empurrão, aquele up que eu precisava. Você pediu, eu acabei falando Carol. 2. Não tem problema não. Carol. Tô aqui. Então, me perdi a pergunta, desculpa. Qual uma pessoa que te inspira? Minha mãe. Boa. Meu pai também, Boa. mas se fosse para escolher uma, acho que acredito que seja minha mãe, a força dela, a resiliência. Eu sou uma pessoa bem resiliente, então, se eu tivesse que me inspirar em alguém, sem dúvida, eu falo que, quem me conhece sabe que eu falo que eu carrego Ana não só no nome, eu carrego Ana em personalidade, em força, em muitas coisas. Sua mãe também é Ana? Sim. Que massa. Sara? Eu acho que eu também escolheria minha mãe. Claro que tem meu pai, mas escolheria minha mãe. Perto, hein? Porque minha mãe, ela veio da roça, né? Ela veio bem do interior do Rio / Minas, e ela veio para o Rio para ganhar o mundo, sabe? Então, eu quero muito ter a coragem da minha mãe de poder fazer isso, deixar a família toda lá na roça e vir para o Rio sozinha, sem saber de nada, sabe? Inclusive, né, por acaso, também a família da Isa também é de lá, bem do interior, que vocês conhecem, mas aí seria minha mãe. E aí a gente eu vou fazer 4 perguntas, vou para a terceira, e a última vai ser a do Santo de Devoção, porque falaram aqui para deixar para o final, que como a Carol disse, eu posso me surpreender. Se vocês 3 fossem dar um conselho para um jovem, seja ele com dúvida de entrar no seminário, ou seja ela com dúvida de entrar no convento, o que vocês 3 falam? A palavra que vocês falariam, então, é coragem? Confiança. Resumiria? As 3 são coragem, confiança, esperança, né? E fidelidade nas coisas de Deus, porque Deus sempre aponta os caminhos. Massa. Agora, vamos então para a pergunta que disseram, que eu posso me surpreender. Eu vou fazer primeiro para ela, que está toda bem-humorada aí. Carol, você vai
sair aí e vai comer uma pizza. Você está na terra da pizza, inclusive. Vai comer uma pizza. Sentou lá no lugar, tá só você. Aí o garçom te bota mais um lugar e Deus te diz: chama o teu santo de devoção para comer contigo. Quem você chamaria? Sem dúvida, eu chamaria Santa Teresa de Jesus, mais conhecida como Santa Teresa de Ávila. Para pedir para. Eu ia aproveitar para você pedir para ela autografar o livro lá de Castelo de Moradas que eu tenho aqui. Sem dúvida, assim, eu tenho ela como minha madrinha na fé, tenho grande devoção por ela dá vários puxões de orelha. Acredito que muita gente, por questão de fundação, acredita que eu ia dizer São Vicente Pallotti. Amo São Vicente Pallotti, meu santo fundador. Tenho grande admiração por ele, claro, mas a minha madrinha tem um lugar especial. E aí tá, a pergunta não seria essa, você escolheu Santa Teresa. Que pergunta você faria para Santa Teresa? Ai, meu Deus, essa realmente essa é a pergunta. Essa que pergunta que eu faria para ela é como que ela conseguiu se domar a ponto de se tornar a Teresa que ela se tornou. Como que ela não só como trilhou esse caminho que ela nos deixou grandes escritos, mas como isso se deu assim. Uhum. Agora eu passo para Isa. Isa, qual o seu santo de devoção? Então, eu tenho 2. Você escolhe um para sentar com a mesma situação da Carol. Então, eu ia falar Pallotti, mas eu gosto de Santa Teresinha do Menino Jesus. Pelo jeitinho dela, né? Então, o jeitinho dela meigo, dela, assim, eu gosto muito do... A gente até brincava, né, Carol? Que Teresinha era... Como que é que Teresinha era mais... Carol, mais melancólica. Isso. Então, eu me identificava muito com Santa Teresinha por isso. Era uma baixinha retada mesmo. Insistiu que conseguiu. Essa era a pergunta que eu faria para ela de verdade. Mas aí, você sentada lá, pode bater um papo com Santa Teresa. Uma pergunta que você faria para ela, qual seria? Então, como que ela conseguiu, no jeito dela de ser, às vezes, como que eu posso dizer, as coisas que ela passou, né, com as irmãs, dela ficar quieta, dela guardar para ela. Como que ela conseguia? Como que ela conseguiu ser? Entendi. Passando para minha querida Sara. Sara, a situação é a mesma, você está aí, sentou numa parmê, nem sei mais se existe parmê, porque eu ouvi falar que falia um monte de parmê, eu não saio de casa, então, enfim, sentou numa parmê e pode comer uma pizza, bater um rodízio de pizza com seu santo de devoção. Para você, qual pergunta você faria para ele? Quem seria o escolhido? Então, eu convidaria, sem dúvidas, São Bento. Meu querido São Bento. Isso é vacilo, não combinaram isso não foi combinado, viu? Elas escolheram diferente, isso foi armado entre as três. Brincadeira, pode falar. Não, em comum São Vicente Pallotti, né? E aí, fora São Vicente Pallotti, né? Tem outros, né? Até porque tem também títulos de Nossa Senhora, que a gente é mais chegada, enfim. Que eu perguntaria para São Bento é uma pergunta bem difícil. Eu acho que eu perguntaria para ele o que ele sentiu quando a irmã dele, Santa Escolástica, falou no dia que São Bento falou que tinha muitos afazeres e ela falou que ele precisava de um pouco de tempo, né? Eu queria saber o que ele sentiu naquele dia que choveu e tudo. Eu queria saber o que ele sentiu naquele dia. É uma pergunta boa. Olha, Ana, a Bianca falou aqui para você levar ela também, porque ela também ama Teresa de Jesus, então ela levar ela para batermos um papo juntas. Ela vai dar cada chicotada na gente, que é assim. Meninas, chegamos ao final de 1h e 24 minutos. Olha. Toparam essa empreitada
meio maluca que eu propus a vocês. Eu agradeço a Deus por ter me dado esses 3 presentes aí, e de vocês estarem aqui. Muitíssimo obrigado, Ana. Que Deus abençoe você aí nessa missão. A Isa, eu falo com ela todo dia, não quero papo. Brincadeira. Deus abençoe a Isa aí no seu discernimento. Que a Sara também, que tem um bom gosto excelente, herdou aí da família. Enfim, eu já falei isso, mas vou falar mais uma vez. Sara, também que Deus te abençoe. Ô, João, não deixa o barco passar, João, pelo amor de Deus. Eu já deixei passar. Eu sei como é. Não faça isso. Sara, que Deus te abençoe também. Muito obrigado. Obrigada a você. Gabriel, se alguém quiser conhecer um pouco mais do carisma, né, assim, pode procurar um pouco mais do carisma Parotiano, procurar a gente que a gente encaminha. Qualquer coisa a gente fala, quem quiser se conhecer o ramo religioso, a gente fala com a Carol, né, e Carol pode ajudar a gente, né, no passar para as irmãs, e quem quiser conhecer o carisma. Uhum. Carol, passa para mim depois no WhatsApp os dados, assim, tipo site, essas coisas, que eu vou colocar na edição do vídeo. Nós temos páginas no Instagram, no Facebook, mando já certinho o link para você. Manda aí que aí eu edito e coloco aqui embaixo. Eu aviso a vocês também que amanhã, eu não sei que horas, porque o vídeo tem que subir todo para o YouTube, ele vai estar depois no Spotify, no Google Podcasts e em qualquer aplicativo de podcast que você achar aí, de repente você acha a gente. Vamos encerrar então com o Pai Nosso e uma Ave Maria, né? Como a ordem tá, eu estou do lado da Sara, Carol puxa o Pai Nosso e eu respondo, e a Sara puxa a Ave Maria e a Isa responde. Vamos lá então. Rendendo graças ao Senhor por este encontro, por tudo que o Senhor nos concedeu a graça de viver, de nos reunir enquanto amigos. Por isso rezemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Vicente Pallotti, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Antes da gente ir embora, pediram assim, deram uma ideia, vai todo mundo para o mesmo lugar, junta todos os santos e a gente conversa no grupão. Vai ser uma palestra. Ótima ideia. Galera, isso aí. Estou encerrando, só peço para vocês não saírem, tá? Para não cair aqui. Um beijo em todas vocês, um beijo em quem assistiu a gente, Deus abençoe todo mundo. Amanhã a gente tem mais, acho que é 21 horas. Aí olhem lá no Instagram que tem lá tudinho direitinho. É isso, muito obrigado a todos. Obrigada.